Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou diretora de auditoria e hoje nós estamos aqui para falar de mais tópicos voltados para o tema de auditoria. O tema de hoje é a norma chamada NBCTA 710. Esta norma ela trata das informações comparativas, valores correspondentes e demonstrações contábeis comparativas, tá? É uma norma que trata da responsabilidade do auditor relacionada às informações comparativas na auditoria das demonstrações contábeis, quando as demonstrações contábeis do período anterior foram ou não auditadas por um auditor antecessor, tá? Então, e aí para que a gente possa avaliar e entender o conceito de informações comparativas, a norma também traz aqui uma determinação, né, de algumas definições, né, de termos para que a gente possa considerar. Então, para fins de norma de auditoria, o termo de informações comparativas compreende os valores e as divulgações incluídas nas demonstrações contábeis referente a um ou mais períodos anteriores, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, né? Então, a depender da estrutura de relatório financeiro que foi aplicável, nós vamos estar tratando de um ou mais períodos anteriores, né? E qual é o objetivo do auditor com relação a esta norma, né? O objetivo da norma com relação a esse aspecto de demonstrações comparativas, né? Informações comparativas. Obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as informações comparativas incluídas nas demonstrações contábeis, né? Se elas foram apresentadas em todos os aspectos relevantes, né? E de acordo, claro, com os requisitos de informações comparativas para a estrutura de relatório que está sendo aplicável. Então, esse é um dos objetivos aqui com relação à NBCTA 710. O auditor precisa obter evidências apropriadas e suficientes sobre se essas demonstrações comparativas aí, elas incluem, né, todos os aspectos relevantes com relação às informações comparativas. E para que isso aconteça, existem alguns procedimentos de auditoria que a norma determina que precisam ser executados, né? Então a norma fala, olha, o auditor deve determinar se as demonstrações contábeis inclui as informações comparativas requeridas pela estrutura de relatório financeiro aplicável e se essas informações estão classificadas adequadamente, né? E aí traz alguns procedimentos que precisam ser aplicados. Um dos procedimentos que precisam ser aplicados o auditor deve avaliar se as políticas contábeis refletidas nas informações comparativas são consistentes com as aplicadas no período corrente. Ou, se houve mudança nas políticas contábeis, se essas mudanças foram registradas de maneira apropriada e adequadamente apresentadas e divulgadas. Né? Esse é um procedimento muito relevante e importante para que o auditor tenha o conforto de que, de fato, essas informações têm comparabilidade. Né? Quando nós olhamos ali uma demonstração do ano A com o ano B, ou do exercício X1 com o X2, elas precisam ser comparáveis, né? No sentido de que as políticas aplicadas para a elaboração de determinados números, para apuração de determinados saldos que estão contidos nas demonstrações contábeis, elas precisam ser consistentes para de fato dar a comparabilidade. Eventualmente uma companhia pode mudar algum critério de apuração de determinado saldo contábil e com relação a essa questão de alguma mudança na política, é preciso fazer uma divulgação muito ampla com relação aos impactos, né, e apresentar essas informações comparativas mostrando qual foi o critério aplicado anteriormente e o critério atual e o impacto que eventualmente essa mudança causou, né? Então isso precisa ser muito bem divulgado, né? Então um dos aspectos mais assim relevantes, na minha opinião, com relação a esta norma é garantir que essas políticas contábeis comparativas elas são consistentes, né? Não basta ali os números estarem sendo apresentados com uma mesma classificação, né? O auditor também precisa garantir
que a qualidade e o método, né, as políticas contábeis que esses números foram apurados e são adequados e são consistentes. Isso é o que vai dar a comparabilidade aí para os números, né? Caso contrário, existe ali algumas questões que são tratadas na norma de reapresentação das demonstrações financeiras, ou por mudança de política estimativa ou por erro, que devem ser aplicadas nas divulgações, e o auditor também tem que fazer essa validação, tá? Então é isso, pessoal, espero ter contribuído, mais um conteúdo aí voltado para tema de auditoria, uma norma importante, né, que trata de alguns aspectos voltados aí para as informações comparativas com relação à responsabilidade do auditor. É isso, pessoal, até mais, e voltamos aí com mais vídeos e tópicos voltados para tema de auditoria.